E aí, antes de mais nada, vamos fazer umas frases simples para que a gente possa entender justamente essa colocação. Nós colocaremos o sujeito primeiro e o verbo no segundo, que nem no Brasil. Eu moro no Brasil. Eu, que é justamente o sujeito, e o moro, que é o verbo. E aqui a gente tem mudei a corzinha do meu tuche para vermelho. Não, acho que vamos mudar para azul. Azul também é bonitinho, né? Dá para ver. Então, aqui nós temos Jeg bor i Danmark. Jeg bor i Danmark. Jeg er subjekt og bor é verbo, ok? E aqui, do lado direito, você vê a tradução em português, tá? Du arbejder på en fabrik. Nós temos o du, que é justamente o subject, e o arbeiter, que é o verbo. Pegando aqui a palavra no a frase no português, você trabalha numa fábrica. Nós temos o sujeito e o verbo. Então, aí nós verificamos o quê? Que tem essa mesma comparaçãozinha, tá? Sujeito e verbo, ao fazer uma frase. Vamos para a próxima. Min mor spiser en banan. Yeah? Aqui nós temos justamente o quê? O sujeito que é min mor, é a minha mãe, ou minha mãe, direto, tá? E aí que nós temos o sujeito, e spiser será o verbo. Próximo. Min nabo hedder Peter. E aí, será que você acerta qual que é o verbo? O verbo é exatamente o hedder. Ele está na posição número 2, aqui nessa frase simples. Min nabo, sujeito, hedder Peter. Ok? Então, min nabo é o sujeito e hedder é o verbo. Nós temos a próxima, que é Hun er 38 år. Hun é o sujeito, subject, e o verbo é justamente o é. Então, aqui nós temos o verbo, ok? Sujeito, verbo, numa frase bem simples. E aí você deve estar se perguntando, tá, isso é uma frase, e agora? Agora nós entraremos justamente nas perguntas, porque perguntas em dinamarquês chama-se spørgsmål. E é justamente nas perguntas que nós começamos a ver essa inversão. Vamos ver no próximo slide. E as perguntas no dinamarquês, elas são divididas em 3 categorias. Agora, nesse momento, eu só apresentarei para vocês 2 categorias, tá? A primeira é essa aqui, chamada nej spørgsmål. Por que ela é chamada nej spørgsmål? É muito simples. Porque é uma pergunta fechada e você vai responder só com sim ou com não. Sim, não, sim, não. Simples assim. Nej spørgsmål, yeah? Então, veja só. No nej spørgsmål, o verbo, ele muda de lugar. Onde, numa frase normal, o sujeito ele vem primeiro, como o jeg, e o verbo vem como número 2, né? O boa. Aí, numa pergunta que a gente vê aqui do lado direito, a tradução você viu no slide anterior. Então, nessa pergunta você vai fazer o quê? Você vai trazer o verbo para o primeiro lugar e o sujeito ele estará no segundo lugar, tá? Então vai ficar assim: Jeg bor i Danmark, uma frase, mas a pergunta: bor jeg i Danmark? Então o boa vai ficar no primeiro. No Brasil, nós temos essa pergunta com mais entonação, né? Nós mudamos a forma. Eu moro na Dinamarca, né? Onde a frase normal ficaria: eu moro na Dinamarca. E aí a gente vê justamente os próximos, tá? Du arbejder på en fabrik. Sujeito primeiro, verbo segundo. Isso não é uma pergunta, é uma frase, mas a pergunta está aqui do lado. Arbejder du på en fabrik? Verbo e sujeito, eles trocaram de lugar. E aí essa questão da troca de lugares é justamente onde acontece a inversão. Fica tudo invertido, tá?
Min moeder spiser en banan. A pergunta vai ser, spiser min moeder en banan? Verbo e sujeito aqui depois. Min nabo hedder Peter. Hedder min nabo Peter? Então, você tem o verbo e você tem o sujeito depois, tá? E o sujeito é tudo o min nabo. Hun 38 år. E a pergunta é hun 38 år? A pergunta que não quer calar. Né? Então, hun 38 år? Primeira inversão nas perguntas, ok?